porque é importante para a gente entender o que foi a postura do São Paulo nesse jogo. Posse de bola, 57% a 43% para o Palmeiras, 57% para o Palmeiras, 43% para o São Paulo. Finalizações 17-6, 3 defesas do goleiro Rafael, 2 defesas do Everton, 10 escanteios a 1. E esse número aqui, o XG, porque eu vi muita gente falando, mas o São Paulo criou boas chances, o São Paulo criou 2, 3 chances, com o Ferreira e com o Oscar. Isso aqui, muita gente pode falar, mas analisar o futebol por XG, isso não dá. Eu também concordo que futebol não é só número, não. Tem muita gente que exagera na análise. Mas esse número aqui é importante porque a gente entende a qualidade das chances criadas pelos dois lados. Então, no mundo em que você pega por padrão todas as chances criadas, o momento da finalização, a posição da finalização, a cobertura da defesa, o Palmeiras criou chances para 1,5 gol, podemos dizer assim, 1,4 gol. O São Paulo criou para 0,69. Então, para mostrar que o São Paulo foi para a Arena Barueri para tentar não perder. Para tentar não perder, e essa foi a postura clara do São Paulo nesse clássico choque rei pelo Campeonato Brasileiro. Foi um primeiro tempo sem nada criado pelo São Paulo. Até o Chacon falou, né, depois no Twitter dele, falou que ele foi pouquíssimo acionado na transmissão da Jovem Pan porque ele fazia justamente o ataque do São Paulo. Então quase não falou na transmissão porque o São Paulo pouco fez, pouco tentou. E essa é uma das grandes, talvez, qualidades do Zubeldia, que é travar qualquer jogo. Qualquer jogo ele consegue travar. Por melhor que o adversário seja, ele consegue travar o jogo. Só que travar o jogo não é suficiente para o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo Futebol Clube também tem que ser propositivo. Também tem que tentar vencer o jogo. Só não perder não é suficiente para o São Paulo. Enfim, com esse resultado, o São Paulo chega a 9 pontos, continua com 9 pontos conquistados até aqui. Hoje é o 16º colocado, só à frente do Vasco da Gama, do Juventude, do Santos e do Sport Recife. Atrás de times como Grêmio, como Vitória, Mirassol, Fortaleza, Ceará, Internacional que tomou 4-0. 16º colocado, Kaique Silva. Uma posição acima da zona de rebaixamento é uma... A gente já falava aqui, né, antes mesmo dessa primeira derrota dolorida, no detalhe final, a gente já falava sobre essa campanha de muitos empates que ia travar o São Paulo na competição, né? A gente tinha consciência de que os resultados não eram bons, os resultados de empate, principalmente se a gente for pegar na tabela, o Sport tem 2 pontos, né? Um deles conquistados no Morumbi contra o São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro. O Sport lanterna da competição e muita gente já dando o Sport como um time semi-rebaixado, né? E conseguiu empatar com o São Paulo fora de casa. Não foi nem na Ilha do Retiro, foi no Morumbi na estreia do campeonato. Lógico que o São Paulo tem que dividir a atenção com a Copa do Brasil e com a Libertadores. Lógico que o São Paulo, nesse período que teve de invencibilidade, também não contou com o Lucas Moura, não contou com o Oscar, o Arboleda ficou de fora de alguns jogos, outros jogadores, o Ferreirinha também ficou de fora de um jogo por sobrecarga muscular. Teve problemas, o departamento médico chegava até 9 jogadores, né? O Pablo Maia também estava fora nesse período todo. Agora são poucos os jogadores ainda entregues ao departamento médico, mas ainda assim foi um período que o São Paulo sofreu sem a presença desses jogadores. Quem sabe com o retorno, né, dos principais jogadores, de repente até o principal jogador do São Paulo, que é o Lucas, de repente voltando pode mudar esse panorama. Agora, o torcedor já sabia que os resultados de empate não eram bons, e quando viesse a primeira derrota, poderia acontecer, de fato, num clássico, estava tudo se encaminhando para mais um empate, mas quando vem a derrota, com a postura que teve ao longo dos 90 minutos, é complicado, a repercussão não é nada boa. Eu também fui pouquíssimo acionado, né? Eu dividi a transmissão ontem com o Leandro Boldaquian, pela Rádio Transamérica. O Leandro foi acionado o primeiro tempo inteiro, e eu fui pouquíssimo acionado no primeiro tempo. O Éder Luiz me chamou, talvez, em uma jogada só. De escanteio, o São Paulo teve um só, que eu me lembro, no primeiro tempo não teve. Teve apenas aquela bola parada e o que me chamou a atenção, né? O São Paulo teve uma oportunidade de bola parada. Depois do Palmeiras empilhar chances perdidas, o São Paulo teve uma falta, né? Uma falta que o Ferreirinha foi para a cobrança. Tava ele e o Alisson.
E aí, ao invés de alçar a bola na área, com o Ferrarese, com o Juan, com o Alan Franco, todo mundo na área, o Ferreirinha me toca uma bola no meio, né, para o Marcos Antônio ou para o Alisson, não me lembro, que abre para o Cédric. Aí a falta foi exatamente na diagonal, foi exatamente na mesma posição que a bola chegou no Cédric, para ele cortar da direita para a esquerda, que não é a boa, e cruzar totalmente errado para não resultar em nada. Então eu fiquei pensando, o São Paulo não conseguiu criar nenhuma chance no primeiro tempo. A chance que tem, me cobra uma falta que claramente não foi uma jogada ensaiada, ou se a jogada foi ensaiada, ela foi ensaiada em 3 períodos. Em um período o Ferreirinha estava presente sozinho e os demais faltaram no ensaio. O Cédric, por exemplo, ele deve ter participado só de 20 minutos do ensaio, no máximo. Porque assim, o posicionamento, a linguagem corporal dos jogadores mostraram que o São Paulo desperdiçou aquela falta. Por que o Ferreirinha não cruzou aquela bola na área? Uma jogada não ensaiada, e se fosse para cruzar daquela posição, por que o Ferreirinha não cruzou direto com a perna boa, que ele estava pronto para bater a falta? Rodou para o lado direito, e o São Paulo faz isso, é algo que é extremamente irritante, tá, gente? O São Paulo o tempo todo, pode reparar. Eu tô na beira do campo e eu reparo, não sei se o torcedor em casa também repara. A todo instante o São Paulo manda a bola na direita para o Cédric para tentar o cruzamento e ele sempre corta para a perna esquerda para poder cruzar e a bola nunca sai do chão. Sendo que a perna boa dele é a direita. E aí os jogadores adversários fecham a direita, ele tenta cruzar sempre com a esquerda e a bola nunca sai do chão. É impressionante, é irritante como o São Paulo insiste nesse tipo de jogada. E com uma falta, uma oportunidade de cruzar a bola na área, cruza na marca do escanteio, bate forte na direção do Everton, quem desviar mata o goleiro. Aí o São Paulo sai no toquezinho curto. Essa, para mim, esse foi o troféu jogada irritante da partida. Lógico, além dos gols perdidos, que para mim, o Ferreirinha quis bater forte, né? O Ferreirinha nunca finaliza forte. Aí ele corta 2 jogadores, ele tá de frente pro goleiro, ao invés de ele dar a chapada no canto e tirar do Everton, ele quis bater forte no meio do gol, em cima do goleiro adversário. Então, assim, tomadas de decisões para lá de erradas. Para mim, quem tentou no São Paulo errou tudo que tentou, né? No caso, o Ferreirinha errou tudo que tentou. Até drible ontem ele não estava conseguindo acertar. E um excesso de preciosismo, né? A confiança está em dia, mas você precisa entender, a partir do momento que é confiança, é a partir do momento que você passa a ser fominha. Que você tem outros 10 caras do seu lado. Querer resolver tudo sozinho não vai dar sempre, né, gente? Então, esses os detalhes que eu consegui captar ali de trás do gol, assim como o nosso Giovanni Chacon. Eu ontem fui pouquíssimo acionado, principalmente no primeiro tempo. Tem algumas mensagens aqui, inclusive superchat do nosso Felipe Mascari. Não sabe a pauta do Felipe Mascari. Tem quem diminua as ambições da equipe para alçar o trabalho como fantástico. 6ª maior folha do país, 16º lugar e uma vitória. Luiz Covardia. Eu também não entendo o discurso de algumas pessoas normalizando esse tipo de atuação. Perder um clássico, gente, é normal perder um clássico. Totalmente normal. Ainda mais fora de casa, num gramado sintético, que dessa vez não teve mínima participação no resultado. Não dá para jogar a culpa no gramado sintético. Mas, enfim, perder um clássico é normal, acontece, é do jogo. O que eu não entendo é falar, tudo bem perder com essa postura, porque o elenco do São Paulo é pior. Tá tudo certo. O Zubeldia fez o que ele podia. Gente, o Bahia foi até o Allianz Parque e jogou bola. E quis jogar bola e agrediu o Palmeiras. Fez um jogo inferior ao Palmeiras? Fez. Mas agrediu. E por agredir conseguiu fazer o gol no final. E baita de um golaço, inclusive. Conseguiu uma vitória espetacular. O Bahia fora de casa contra o Palmeiras. Tem 2 jogos em que eu entendo, 2 choques reis, que eu entendo o Zubeldia ter entrado com essa postura. O primeiro choque rei dele pelo Brasileirão 2024, que terminou 0-0, porque era começo de trabalho contra um adversário muito superior, muito mais organizado. E 2, o jogo contra o Palmeiras na semifinal desse Campeonato Paulista, porque era um momento de extrema pressão, o Zubeldia lutando pelo seu trabalho e precisando muito do resultado. Hoje, num momento de muito mais estabilidade, podemos dizer assim, por conta dos últimos resultados, por conta dessa sequência invicta, que, aliás, foi para o Beleléu,
aliás, está até aqui na pauta, 12 jogos de invencibilidade que o São Paulo perdeu, vou até colocar aqui no nosso banner também. Hoje, depois desses 12 jogos de invencibilidade, não existe justificativa para o São Paulo entrar dessa maneira e as pessoas acharem normal o São Paulo não querer jogo contra o seu rival, porque o Kaique disse muito bem, o São Paulo, por mais que esse momento do Palmeiras seja um momento mágico, o melhor momento da história, o São Paulo é o time que mais incomoda o Palmeiras nessa era Abel Ferreira. E olha o posicionamento médio dos jogadores do São Paulo. O André Silva está no círculo central. O centroavante do São Paulo está no círculo central. O Ferreirinha está atrás do meio de campo. É muito difícil de entender como o São Paulo não quer jogar futebol. Que joga para se retrair. E não tem alternativa para escapada. Porque se você quer se retrair como estratégia, mas você tem um escape em velocidade, beleza. Só que o outro lado tem o Ferreirinha na esquerda, o outro lado é o Cédric Soares. Como que você vai escapar com o Cédric Soares? Porque você está dobrando o lateral, o Ferrarese e o Cédric de ponta. Pô, gente, não dá. Aí realmente fica uma sobrecarga no Ferreira que ele não tem capacidade para aguentar. O Ferreirinha não é esse jogador que você pode jogar toda a bola nele e ele vai resolver. Aí fica sem alternativa. Aí fica tentando sair atrás, não consegue, vira no chutão, perde a bola. E o São Paulo não produz nada. Pô, eu não consigo achar normal. Eu prefiro que vá pro jogo, vai tentar ganhar, se perder, ok. Pô, vai ser chato perder, vai ser um saco. Mas você vai ter tentado jogar alguma coisa. Vai ter uma estratégia, no mínimo, coerente. Quando você joga para se defender e perde com um gol no final, meu amigo, você teve o que você mereceu. Porque muita gente vai falar de novo, do Oscar, do Luciano. Se fosse chance clara por chance clara, o Palmeiras teria feito uns 8-3, então, se todo mundo convertesse. Pô, gente, não dá para jogar assim. Não dá para ter essa postura.